saudações extensivas a todos que nos assistem. Somos a Josuila e temos preparado para hoje uma atividade bastante interessante e, de certa forma, importante para aquilo que vem ser o seio acadêmico. A nossa atividade tem como tema as fontes das obrigações, em especial contratos. Mas antes de dar início àquilo que é a nossa atividade, importa realçar aquilo que é o nosso papel enquanto Josuila, de forma breve, embora que se, por exemplo, ir até as nossas páginas ou as nossas redes sociais, o TikTok, Instagram, poderá verificar todas essas informações, mas, de certa forma, importa sempre realçar para, no entanto, as pessoas que não têm esse mesmo conhecimento possam, no entanto, aproveitar o momento e ter o conhecimento para o seu pionagem. Ou seja, nós somos a Josuila, temos um vasto conjunto de atividades. Dentre elas podemos destacar as questões, por exemplo, de palestras, podemos destacar as videoaulas que normalmente são feitas de modo a auxiliar os estudantes de Direito, podemos destacar os artigos científicos que são feitos, podemos também aqui apresentar os resumos que são feitos, que é para auxiliar também os estudantes. Além disso, temos também um vasto serviço concernente à mentoria e explicações que são dadas nas diversas cadeiras do curso de Direito. Tudo isto que é para, no entanto, facilitar, digamos assim, a vida do estudante de Direito enquanto faz a sua faculdade. Então, não hesite em aderir aos serviços e, no entanto, contactar-nos. Para mais informações, basta ir até nossas páginas e deixar uma mensagem e prontamente iremos atendê-lo. Sem mais delongas, como disse antes, temos como tema para hoje as fontes das obrigações, em especial o contrato. E temos aqui alguns convidados que irão brindar-nos com a nossa com a sua dissertação a quanto desse mesmo tema. Do lado esquerdo, do lado direito, perdão, tenho aqui o Dr. Manuel Chivela, estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Mandumi Andemo Faio. Do lado direito do Dr. Manuel Chivela temos o Dr. Sebastião Lombongo, estudante do Instituto Superior Politécnico Independente, estudante de Direito também. Os nossos convidados irão brindar-nos com aquilo que é o seu conhecimento, o seu posicionamento em torno do tema que teremos com os ilustres, em torno desse mesmo tema, para poder quebrar o gelo, porque parece que o debate parece ser um pouco, digamos, mais rígido e acaba por deixar os convidados assim um pouco acanhados. Então, digamos que é uma conversa que teremos com os nossos convidados em torno do tema as fontes das obrigações, em especial contratos. Pedimos encarecidamente a vossa atenção e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Arão, pelo convite. Também desde já agradecer a comparência do doutor Lombongo, que de certa forma vamos tentar ser brevemente possível em tratar das fontes das obrigações. Sem mais delongas, eu penso que vamos começar no sentido de exatamente tentar ser mais claro e preciso nas nossas abordagens. Antes de começar, eu penso que importa, primeiramente, definir o que são fontes das obrigações. Então, fonte das obrigações nós entendemos como sendo facto jurídico que produzem constituições de vínculos obrigacionais, ou seja, todas aquelas situações, não é, que produzem vínculos obrigacionais, nós entendemos ele como sendo fonte das obrigações, em termos doutrinais. Então, importa também a gente fazer um pouquinho de percussão histórica relativamente às fontes das obrigações, ou seja, a pergunta é como é que surgiu, como é que foi tipificada as fontes, não é? Nós temos exatamente a primeira história remonta na Roma antiga, não é? Temos o seu autor como sendo Gaio. Nos institutos de Gaios ele tinha duas fontes das obrigações, ou seja, duas fontes onde nascem as obrigações. Temos a primeira fonte como contrato e a segunda fonte como o delito. Então,
Ainda no âmbito das próprias instituições de Gaio, surgem no momento posterior algumas outras figuras que a gente, por exemplo, entendeu como figuras de causas, ou seja, aquelas figuras que não se enquadram tanto no contrato e também não se enquadram tanto no delito. Essas figuras que foram exatamente também tipificadas pelas instituições justinianeiras, é que posteriormente surgiu a nova tripartidação da própria fonte das obrigações. Entendemos como sendo o contrato, quase contrato, entendemos como sendo o delito e quase delito. Então, ao longo das histórias, esse critério clássico de arrumação das fontes das obrigações permaneceu. Volta e meia, na pré-codificação da França, então ressurgiu outros tratadistas à volta do assunto. Então, temos o Domate, que abandonou o critério tradicional, abandonou de tanto o critério tradicional, impõe a outro critério, que é o critério exatamente do mútuo consentimento, não é que todas as obrigações surgem do mútuo consentimento ou surgem de algumas situações em que não existe mútuo consentimento ou existe um consentimento unilateral. Depois, ainda dentro da própria pré-codificações da França, nós vimos exatamente que temos também o Putcher a seguir o critério tradicional, mas no critério tradicional acrescentar uma outra fonte, que além dos contratos, quase contratos, delitos e quase delitos, ele inculcou também as fontes exatamente como sendo a lei ou a equidade. Eu penso que é exatamente esse percurso histórico que aqui nos importa exatamente realçar, não é? Mas agora a pergunta é exatamente como é que está, ou seja, como é que nossos doutrinadores, não é, acolhem as fontes das obrigações. Eles obedecem ao critério clássico, obedecem ao critério da pré-codificação francesa. Então, os nossos legisladores obedecem a um critério, a maioria dos nossos doutrinadores, desculpa, obedecem a um critério que é o critério da própria sistematização do Código Civil. Não é? Apesar de haver ali algumas exatamente controvérsias em relação à construção, em relação a uma construção sistemática simplesmente do nosso Código Civil e não uma construção sistemática científica da própria fonte das obrigações, ainda assim os doutrinadores seguem exatamente a sistematização do Código Civil. Penso que o Dr. Lumbongo vai dar continuidade em relação a este assunto. Olá, muito boa tarde. Saudações de acordo ao turno, saudações a toda a comunidade jurídica. Sou o Dr. Sebastião Lumbongo, prefiro que me tratem por Lumbongo. Bem, foi explícito aqui pelo Dr. Almolado sobre a origem clássica das obrigações ou as fontes clássicas das obrigações. Mas, por celeridade de tempo ou economia de tempo, não vou tocar muito sobre o assunto das fontes do direito, das obrigações, sabendo que hoje o que nos traz aqui é para falar das fontes de obrigações, especialmente contratos. Então, nós vamos falar sobre os contratos e falar como é que eles surgem, como é que, quais são as suas modalidades e como é que estes vinculam as partes. Então, em primeiro lugar, também gostaria de tocar no aspecto histórico do contrato, né? Como o doutor fez o aspecto histórico das fontes das obrigações. O contrato vem já desde os tempos remotos na Roma, que era um vínculo ou um acordo entre duas pessoas, na qual se determinava um fim
que ambas tinham de cumprir. Bem, existiam já na Roma, ou na época clássica, 2 ou 4 contratos. Contratos verbais, contratos líteres, contratos inominados e contratos reais. Contratos verbais são os tais contratos orais, os contratos que eram celebrados por meio de conversa conversa entre as partes. Temos, por exemplo, a sponsio. A sponsio era uma modalidade que gerava obrigações, né? Na qual até foi um contrato muito famoso na Roma. As partes tinham que obedecer, era um contrato oral, mas as partes tinham que obedecer uma forma. Era solene este contrato, na qual a parte devedora ou o credor dizia spondes e a parte devedora dizia spondio. Spondes era prometes cumprir a obrigação, e a parte devedora dizia spondio, que era sim, promete cumprir a obrigação. Este contrato foi mais tarde substituído pela stipulatio, que na verdade não diferiu muito, se calhar só na alteração do nome. Os contratos líteres são os tais contratos formais, os contratos que deviam ser reduzidos a escrito. Temos ainda os contratos inominados, que eram aqueles contratos que, de alguma forma, né, tal como se define hoje, não tinham ou não eram reconhecidos como categoria jurídica. Temos ainda os contratos reais, aqueles que, pelo nome reais, nós conseguimos, né, perceber que, de alguma forma, envolvem a coisa, ou um bem no seu conteúdo. Então, avançando mesmo, temos ainda, penso que já definimos o que é um contrato, e temos ainda a falar sobre a modalidade dos contratos. Penso que sim, temos ainda a falar sobre a modalidade dos contratos, ou não. Lembrei-me agora que estamos a correr muito. Então, gostaria de voltar. Saímos da época clássica e falar hoje sobre o contrato. Hoje não se fala sobre o contrato sem antes falar da autonomia privada. Da autonomia privada e do princípio da consensualidade, que são os dois princípios norteadores dos contratos. O princípio da autonomia privada é o princípio reconhecido, ou é o poder ou faculdade reconhecida pela ordem jurídica aos particulares de autorregularem as suas esferas jurídicas, ou livremente fixarem a disciplina vinculativa dos seus interesses. Já os contratos, ou o princípio consensual, nos contratos tem o poder para que exista um contrato é necessário que exista consensualidade ou consenso entre as partes. É necessário que as partes queiram estar dentro deste mesmo contrato. A autonomia privada. Na autonomia privada nós podemos encontrar pode ser em duas dimensões, ou ela desdobra-se, né, ou manifesta-se pela liberdade contratual. A liberdade contratual pode ser vista em duas dimensões ou mais. Temos a liberdade de celebração e a liberdade de fixação do conteúdo contratual. A liberdade de celebração vem dizer que as partes são livres de escolherem com quem querem negociar e com quem não querem negociar. A ninguém pode ser aplicada sanções por não contratar ou por não se submeter a um contrato. A liberdade de celebração e fixação do conteúdo negocial é praticamente o artigo 405 do Código Civil. É o poder que as partes têm de livremente fixar o conteúdo ou as cláusulas de determinado contrato. Muito bem, falando já, né, da autonomia privada, é importante ainda realçar que esta autonomia privada não é absoluta. Ela pode ser limitada. Em alguns momentos ela pode ser limitada por vontade das partes ou por vontade da lei. Por vontade das partes é quando as partes, ou acontece quando as partes, por algum motivo,
limitam esta mesma liberdade. Por exemplo, temos o contrato promessa. O contrato promessa, basta nós estarmos dentro de um contrato promessa, limitamos a nossa liberdade contratual, porque nós ficamos com a obrigação de celebrar o contrato definitivo, o contrato que se prometeu. A parte já não tem a liberdade de negar ou de aceitar um outro contrato fora daquele que se prometeu no contrato promessa. Ainda temos as limitações advindas da lei ou por vontade da lei. São aquelas que a própria lei limita o indivíduo a praticar ou a estar num determinado contrato. Temos, por exemplo, o artigo 122 do Código Civil, que fala sobre a menoridade. Temos ainda o artigo 294, que proíbe negócios contrários à lei. E muitas outras, como as cláusulas gerais contratuais, que normalmente, né, são cláusulas em que uma das partes é que tem o poder de fixação do conteúdo negocial e tem as características de pré-formulação e modificabilidade e, por último, generalidade. Pré-formulação porque as cláusulas do contrato estão estipuladas ou já se encontram estipuladas mesmo antes da celebração do mesmo. Apenas uma parte teve o poder de celebrar, a outra já encontra o contrato formulado, daí a pré-formulação. Temos ainda a imodificabilidade como característica das cláusulas gerais contratuais, que diz que os contratos, normalmente, os contratos ou as cláusulas gerais contratuais são imodificáveis. Não admitem negociações individuais, o que significa que a parte contraente tem apenas de seguir as cláusulas estipuladas no contrato, desde que estas cláusulas não sejam ou não vão contrário aos não sejam contrárias aos bons costumes e à lei. Temos, por último, a generalidade, que é a opção a particularidade das cláusulas gerais de serem feitas ou serem estipuladas para uma generalidade de contratos para diversas pessoas ou para pessoas indeterminadas. Daí temos os três elementos ou as três características das cláusulas gerais contratuais. Temos ainda a possibilidade de explicar que para as cláusulas gerais é necessário que a parte contratante tem o dever, tem a obrigação de informar e comunicar sobre as tais cláusulas, sob consequência de tais cláusulas não informadas não constarem no contrato. Tem ainda limitações, ou temos limitações de cláusulas contratuais que atentam contra a saúde e a vida humana. Penso que, neste sentido, falamos sobre as limitações da autonomia privada, advinda das partes e advinda da lei. Muito obrigado. Obrigado, doutores, pela brilhante exposição. Assistimos àquilo que vem ser uma abordagem bastante interessante a nível do Dr. Manuel Chivela, em que fez uma excursão histórica daquilo que vem ser as fontes das obrigações, não se esquecendo de definir o que é que podemos entender como fonte das obrigações, identificando assim o Instituto, que é alvo da nossa abordagem, que no entanto é gerador de um vínculo obrigacional. O Dr. Sebastião Lumbongo fez também aqui uma abordagem referente ao conceito de contrato, citou e enumerou as suas modalidades dos contratos, sem se esquecer de falar do princípio norteador dos contratos, que vem ser o princípio da autonomia privada e as suas devidas limitações, dentre outras abordagens que foram feitas pelos nossos ilustres convidados. Sem mais delongas, os nossos convidados, doutores, tocaram em alguns aspectos bastante interessantes que, antes de avançarmos, importa levantar algumas questões que, no entanto, ajudarão os estudantes que estão, no entanto, a assistir-nos. A primeira questão é referente às fontes das obrigações.
Nós gostaríamos de saber qual é, no entanto, a diferença que pode ser estabelecida entre fonte das obrigações e fonte do direito. Se é a mesma coisa, fonte das obrigações e fonte do direito, se, no entanto, existe aqui uma diferença. Essa vai para o Dr. Manotti Vela, que fez uma excursão histórica interessante em torno daquilo que vem ser a fonte das obrigações. Então, gostaríamos de saber se existe, no entanto, uma diferença entre fonte das obrigações e fonte do direito. A outra questão vai dirigida ao Dr. Sebastião Lumbongo, que fez a introdução em torno dos contratos do Estatuto, que, no entanto, é alvo referente às fontes. Gostaríamos de saber qual é, no entanto, a diferença que pode ser estabelecida entre contratos e negócio jurídico. Muitas das vezes nós notamos que os estudantes deparam-se com essas dificuldades, principalmente depois de terem a disciplina ou a cadeira de introdução ao estudo do direito, quando têm contato com as primeiras noções do negócio jurídico, aprofundam mais ainda na teoria geral do direito civil e mais tarde deparam-se novamente com os negócios na cadeira de obrigações. Deparam-se com os negócios e com outro instituto, que parece ser a mesma coisa, que vem ser os contratos. Então surge uma dúvida: será que é a mesma coisa, contratos e negócios jurídicos? E essa dúvida muitas das vezes nem é satisfeita, porque acreditamos que os professores presumimos que os professores tenham noção que os estudantes já tenham esse conhecimento, que existe talvez uma diferença ou que seja a mesma coisa. Então nós gostaríamos de ouvir por parte do doutor se, no entanto, é a mesma coisa ou se existe uma diferença entre contratos e negócios jurídicos. Obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Arão. Penso que é uma questão de extrema importância saber exatamente se as fontes das obrigações são equiparadas exatamente às fontes do direito em si. Eu penso que, partindo do princípio que o direito em si não é a globalidade de situações, não é? E o direito das obrigações é exatamente um ramo do direito um ramo do direito privado, não chega exatamente a ser mesmo, ou seja, o direito como tal chega a ser mais abrangente ou tem uma fonte em sentido mais amplo. E o direito das obrigações, obviamente, tem algumas fontes que de igual forma se aplicam ao direito, não é? Como é óbvio. Mas, partindo do princípio, por exemplo, de entender que a própria lei, que é a fonte imediata do direito, não é? E também é uma fonte, é exatamente a fonte das obrigações, tendo em conta exatamente aquela construção que alguns doutrinadores fazem entre fontes baseadas no negócio jurídico e fontes baseadas no não negócio jurídicos. Então entendemos que a própria lei em si vem a ser também nesse sentido fonte de todas as obrigações. Então penso que aqui é só entender o sentido lato da fonte do direito e o sentido restrito da própria fonte das obrigações. Muito obrigado, doutor. Bem, dando resposta à diferença entre negócios jurídicos e contratos, desde já avançar que é uma questão muito discutida e que a maior parte das vezes não se consegue dar uma resposta muito adequada ou que chegue, né, ou que toque no coração ou ative a vontade e conceitue ou situe os estudantes, posso assim dizer. Bem, até mesmo os doutrinadores também não conseguem nos apresentar estas soluções ou estas respostas. Penso que nunca vimos em materiais de direito, tanto em materiais de teoria, de materiais de obrigações ou mesmo materiais de introdução ao INEST.
Mas eu acredito que existe sim uma diferença entre contratos jurídicos e negócios jurídicos. Negócios jurídicos, o que é que são? Negócios jurídicos são fatos ilícitos que são constituídos mormente por duas declarações, podemos assim dizer. E os contratos e a definição de contratos normalmente não foge muito à definição de negócios jurídicos. É isto que se calhar põe em causa, né? Ou cria ou gera dúvida. A fonte da dúvida é essa. Tem definições idênticas, porque até os contratos podemos definir como acordo de duas pessoas ou que pode gerar vínculo, acordo entre duas pessoas, né? Para um fim especial. As pessoas criam vínculo tanto no negócio jurídico como nos contratos das pessoas, ou as partes criam vínculos entre si. Então, posso assim dizer que o negócio jurídico é muito mais amplo que o contrato. Um contrato, ou um negócio jurídico pode ser um contrato, mas um contrato pode não ser um negócio jurídico. O negócio jurídico abarca muitas situações jurídicas, como o direito das famílias, temos negócios jurídicos familiares, temos negócios jurídicos sucessórios. Então, daí entendemos que o negócio jurídico é mais amplo que o contrato e daí nasce a certa diferença entre negócio jurídico e contratos. São coisas totalmente diferentes. O contrato é um negócio jurídico. Já o negócio jurídico não é um contrato, não pode submeter-se à categoria de um contrato. Muitas das vezes, né? Se permite. Muito obrigado. Eu penso que o doutor foi muito feliz em fazer uma distinção. Essa distinção é muito mais objetiva em relação às distinções que ora têm feito os nossos doutrinadores. Mas importa aqui frisar, na verdade, que temos aqui alguma distinção que se faz em volta do negócio jurídico e dos contratos. Vemos que tem dois critérios. Um dos critérios foi adotado pelo Dr. Menezes Leitão, outro pelo Menezes Cordeiro. Temos o critério, por exemplo, exatamente dos efeitos jurídicos, não é? E temos o critério da formação do próprio contrato ou negócio jurídico. Então, nós estaríamos exatamente em volta do negócio jurídico, não é? Bilateral, quando existem declarações de duas vontades. Multilateral, quando existem declarações quando existem várias declarações de vontades nos termos do artigo 980, que estamos a falar do contrato de sociedade. Mas existem negócios jurídicos unilaterais. Então, qual a diferença exatamente entre negócios jurídicos unilaterais, que na verdade penso que a pergunta seria isso, qual a diferença, na verdade, entre negócios jurídicos unilaterais e o próprio contrato? O próprio nome em si já diz, o negócio jurídico é unilateral, os contratos são bilaterais. Então, regra geral, os contratos colocam-se no quê? Na categoria dos negócios bilaterais ou plurilateral ou multilateral. Então, os doutrinadores fazem a seguinte distinção. Primeiro, eles dizem que o negócio jurídico unilateral difere-se do contrato propriamente dito, porque em relação à parte, não, em relação à parte só tem uma parte que declara a vontade. E depois em relação também ao interesse. E nesta situação existe simplesmente um interesse. Mas o doutor Menezes Leitão discorda com esse critério, que é o critério exatamente dos efeitos. Ele concorda que exatamente para fazer a distinção entre negócios unilateral e o contrato propriamente dito, nós temos exatamente que recorrer no modo de formação. O modo de formação, o que é que nos dá a entender? É exatamente simplesmente a declaração de vontade, que é o modo de formação. Então, ele entende que existem situações adversas, tanto
que existe na verdade contratos unilaterais. Ele nos dá um exemplo, por exemplo, nas situações da liberalidade. Estamos a falar nos contratos de doação, nos termos do 940, não é? Tem situações que nos remetem a um negócio unilateral, mas ele é tipificado no caso como contrato. Estamos a falar nos termos do 951, não é? Estamos a falar de doação própria ou doação pura. Naquelas situações existe exatamente contrato, mas existe somente uma declaração de vontade, existe somente um fim, mas existe como tal um contrato, não é? Depois ele também remete para situações em que, de vez em quando, temos situações em que o próprio negócio jurídico unilateral vem a surtir efeito para terceiros. Não é? Vem a surtir efeito para terceiros. Vimos o contrato para a pessoa nomear em situações adversas surte efeito para terceiro. Eu penso que é exatamente essa distinção que os nossos doutrinadores rebateram-se, mas o que o doutor, na verdade, disse, este é exatamente o critério objetivo, porque os negócios jurídicos são mais abrangentes em relação ao contrato, e os contratos simplesmente visam exatamente isso. Pelo menos é só ver na própria definição. Nós temos a definição, por exemplo, de negócio jurídico como que o acordo de uma ou duas vontades. Já nos contratos estamos a falar de acordo de duas. Vemos a diferença de duas ou várias vontades, não é nos contratos bilaterais ou nos contratos plurilaterais. Muito obrigado, doutor. Gostaria aqui de realçar, eu penso que se calhar houve uma confusão, gostaria de realçar que todo contrato é um negócio jurídico, mas nem todo negócio jurídico é um contrato. Não sei se fiz confusão quando abordava, mas todo contrato é um negócio jurídico, mas nem todo negócio jurídico é um contrato. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutores, por nos esclarecerem, segundo aquilo que é a vossa posição, o vosso entendimento, com base em algumas doutrinas. Então, a diferença que pode ser estabelecida entre as fontes de direito e as fontes das obrigações, e a abordagem, por exemplo, pode ser feita sobre a diferença entre contratos e negócios jurídicos. Mas falando em negócios, o doutor tocou num assunto bastante interessante, que é referente aos negócios unilaterais. Alguma doutrina entende que, por exemplo, nós podemos ter as fontes do direito, em destacar temos os contratos, as fontes das obrigações, perdão. Alguma parte da doutrina entende que nós podemos ter as fontes das obrigações, a destacar os contratos especificamente, e podemos ter também as parafontes. E dentre essas várias, podemos identificar o caso, por exemplo, dos negócios unilaterais. Autores entendem que os negócios unilaterais podem ser considerados como parafontes das obrigações, especificamente referente aos contratos, pelo facto de se identificarem como ele, mas não serem considerados como sendo contratos. Gostaria de ouvir a posição do doutor concernente a esta mesma situação que normalmente os autores levantam. Será que concorda? Ou qual é a sua opinião concernente a esses fontes das obrigações e fonte das obrigações? Muito obrigado, doutor. Eu penso que são mesmo doutrinas, exatamente, são passíveis de debates e de discordâncias ou de concordância. Nós entendemos que, por exemplo, nós seguimos aqui o doutor Menezes Leitão. Então, o doutor Menezes Leitão não chama aquele de parafontes, ele chama exatamente fontes, quando ele faz a arrumação de, por exemplo, fontes baseado no princípio da autonomia privada, que é o contrato e os negócios unilaterais. Ele entende que os negócios unilaterais também fazem parte das fontes, não é, baseada no princípio da autonomia privada, porque é por vontade própria que a parte se vincula a um determinado contrato. Então, eu penso que quanto a outros doutrinadores que chamam para a fonte, nós não sabemos exatamente de onde partiu o critério de chamá-los para fontes, ou eles podem não entender
propriamente como fonte. Se a gente, por exemplo, voltar na história, não, eles se calhar podem não entender como fonte, no sentido de, por exemplo, aquelas parafontes ele incluírem no quase contrato. Mas a própria história também, nos debates dos romancistas, eles entenderam que os quase contratos eram enquadrados exatamente o quê? Gestão de negócio e enriquecimento sem causa, e não eram enquadrados nos negócios unilaterais. Eu não vou conseguir aqui dar precisamente aquele esclarecimento daqueles doutrinadores em volta de chamá-lo de parafonte em vez de fonte. Nós nos cingimos simplesmente naquilo que é o Dr. Menezes Leitão nos tipificou como fonte das obrigações. Muito obrigado. Bem, doutor, agradecemos, mas, no entanto, só para insistir mais um pouco nessa questão, será que não poderíamos levantar, por exemplo, a justificação deles fazerem essa divisão entre a fonte das obrigações, especial contratos, e, por exemplo, para fontes das obrigações, especial os negócios jurídicos unilaterais? Será que não é por causa do que alguns autores atualmente levantam, que vem ser a crise que se está a verificar diante daquilo que vem ser os contratos? Ou seja, começa-se a verificar o aparecimento de várias situações por força da autonomia privada que não são considerados ou não podem ser considerados como os contratos, mas que, no entanto, se identificam como um contrato. Será que corrobora com a mesma opinião quanto à crise referente à fonte dos contratos? A fonte das obrigações referente aos contratos, será que corrobora que existe realmente, ou que estamos realmente diante de uma crise? Porque existem outros para a fonte das obrigações que, no entanto, identificam-se como, por exemplo, um contrato, mas que não são considerados como um contrato. Existem outras. Então, fruto dessas outras situações que vão aparecendo, será que não estamos diante de uma verdadeira crise ou nem por isso? De acordo com a sua opinião, porque acreditamos que, embora que Menezes Leitão não tenha tocado nesses aspectos, mas é ciência, e também acreditamos que temos sempre algo a dizer concernente a essas posições. Obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Eu penso que é um debate exaustivo em volta disso, mas vamos tentar o máximo possível de dizer. Chamar de crise dos contratos propriamente dito, eu penso que nós estamos a ser radical demais, ou seja, radical. Porque nós entendemos que, volta e meia, por exemplo, nós tínhamos um conceito bem sólido, um conceito sólido de contratos, não é? Mas, ordinariamente, vem surgindo algumas situações, não é, que podem ser tipificadas como contrato, e também vêm surgindo contratos. Nós tínhamos uma crise, a crise foi exatamente, eu penso que saímos da Idade Média, penso que mais para aqui, para a Idade Moderna, nós quando vimos a intervenção do Estado na própria economia, a intervenção do Estado na economia, depois vimos exatamente a intervenção do Estado na economia, fez com que tenhamos uma reconstrução do conceito de contratos. Então, nós vimos exatamente a emancipação dos pressupostos do contrato por conta dessa intervenção do Estado. Depois, também, quando por exemplo, os alemãos, a pandentista, por exemplo, no âmbito da construção dos negócios jurídicos, ela absolveu muito aquilo que eram os conceitos dos contratos. Então, nós naquela época ainda poderíamos chamar de crise de contratos. Mas eu penso que atualmente até nós temos muito mais contrato, temos muito mais leis. É só ver o exemplo concreto, por exemplo, com o avanço tecnológico ou com a atividade econômica, fruto exatamente do desenvolvimento tecnológico e da era digital, vêm surgindo novos contratos. Eu trouxe aqui os exemplos, por exemplo, de alguns contratos que vêm surgindo. Temos aqui, por exemplo, o leasing, o factoring, os contratos de contribuições comercial, de agência, contrato de concessão e franquia, contrato de empreendimento comum de empresas, transferência de tecnologia,
estamos a falar de assistência técnica, licenciamento, publicidade, incorporação imobiliária. Esses contratos foram surgindo fruto de quê? Fruto exatamente do avanço tecnológico e também da era digital. Então, nós não podemos chamá-lo como tal declínio ou crise no contrato. Aquelas situações em que nós, por exemplo, chamamos de parafonte, eu entendo muito bem aquelas situações é que o doutor Menezes Leitão chama do quê? Chama de fontes derivadas do quê? Fontes derivadas exatamente dos princípios gerais dos princípios gerais do próprio contrato. Nós vimos, por exemplo, a gestão do negócio e vimos outras situações, a situação contratual de facto. Então, isso, eu penso que essas situações levam que às vezes, os nossos doutrinadores acham ou podem exatamente pensar que existe crise de contrato como tal, porque não existe propriamente dita uma declaração de vontade. Naqueles atos, por exemplo, sobes num determinado táxi, sem exatamente nos serviços públicos, sem exatamente declarar a vontade de querer celebrar o negócio, nas máquinas eletrônicas, não é? Então, eu não poderia chamar aquelas situações como tal não são suficientes para a gente poder já chamar, por exemplo, de crise de contrato, doutor. Muito obrigado. Nós agradecemos. Doutor Sebastião, tem qualquer coisa a dizer concernente a essa mesma questão? Obrigado. Para dizer algo muito rápido, que concordo com o doutor quando diz que chamá-los de crise estamos a ser muito radicais, porque normalmente eu penso que só estamos a materializar o artigo 405, número 2. A própria lei nos dá essa liberdade de fixação ou modelação. E temos aqui o número 2 que diz do artigo 405, as partes podem ainda reunir no mesmo contrato regras de 2 ou mais negócios, total ou parcialmente regulados na lei. Então, penso que não é uma crise. Obrigado, doutores, pela vossa contribuição e pela vossa posição concernente a esta mesma problemática que atualmente muitos autores levantam. E acreditamos que com a opinião dos doutores contribuímos assim com uma nova posição e entendimento concernente a esta mesma problemática. Sem mais delongas, vamos continuar. Temos muita coisa a dizer e temos pouco tempo, infelizmente, para falar sobre muita coisa, mas vamos tentar ser os mais breves e sucintos possíveis. Doutor Sebastião Lumbongo, quando a sua abordagem da liberdade contratual falou ou fez referência ao contrato de promessa, surgiu uma questão. Gostaria de saber, em termos práticos, como é que, mais ou menos, o contrato de promessa vai ser uma forma de limitação da liberdade contratual. De que forma é que o contrato de promessa vai ser, reitero, uma forma de limitação da liberdade contratual de forma prática? Gostaríamos que o doutor explicasse, porque ficou-se assim algumas dúvidas e acredito que um esclarecimento ajudaria bastante. De facto, é uma dúvida muito interessante e gostaria de já ter esclarecido quando abordava sobre o assunto. Então, o contrato de promessa vai ser uma forma de limitação da liberdade de contratar ou da liberdade de celebração. Por quê? Quando os contratos de promessas têm uma função preliminar. Praticamente a preparação do negócio definitivo. Para além do contrato promessa, existe mais um contrato a se firmar, que é o contrato futuro, que nós chamamos de contrato definitivo. Se existe um contrato definitivo e nós já celebramos um contrato promessa, quer dizer que as partes ficam vinculadas e gera obrigações. A partir do momento que as partes ficam vinculadas, não há possibilidade ou podemos dizer que esgota-se a liberdade de negar a celebração. Porque daí nasce o vínculo entre as partes, o contrato. Por isso que o contrato é uma das formas, é uma das fontes das obrigações. O vínculo obrigacional entre as partes. Temos o credor, temos o devedor. Então, se tu me prometes que
podes me vender se calhar o seu telemóvel. E nós temos o dever de firmar o contrato definitivo. O contrato promessa prepara ou são as preliminares do contrato definitivo. Quando nós estamos diante de um contrato promessa ou já firmamos um contrato promessa, temos a nossa liberdade de celebração limitada para o negócio futuro, que é o contrato definitivo. Desculpa, doutor, mas ao quanto aquilo que vem ser a abordagem, acreditamos que o doutor irá dar um subsídio, mas levanta-se outra questão, concernente à posição que o doutor levantou. Será que, então, identificaríamos o quê? Direito subjetivo, direito potestativo? Dever no sentido de exigir ou sujeição no sentido da parte se submeter e nada fazer? Pode ajudar, doutor? Pode dar continuidade, depois o doutor poderá contribuir novamente. Obrigado. O doutor bem disse aqui, mas eu penso que eu não vou ser tão substancial quanto ao doutor, porque na verdade temos uma estruturação também que aqui cabe referir, e é importante também relativamente à própria liberdade contratual. Nós temos, por exemplo, a liberdade contratual na autolimitação, exatamente as limitações ou as exceções do fruto da liberdade contratual. Nós temos as autolimitações. A autolimitação vai no sentido de que a própria parte em si se limitar, não depender, por exemplo, de influências externas. Então, temos essa autolimitação, é que demos um exemplo, o doutor está aqui a dar um exemplo, e o exemplo está a ser bem dado, é que exatamente é o contrato promessa. O contrato promessa você se autovincula, ou seja, se autolimita a celebrar a não celebrar o contrato. Depois nós temos, por exemplo, também a heterolimitação, nos dizeres, por exemplo, do doutor Almeida Costa. A heterolimitação, o que vai ser isso? A heterolimitação, nós observamos nas situações, por exemplo, de ordem jurídica contratual pública. A ordem jurídica contratual pública, nós podemos ter uma ordem jurídica contratual pública proibitiva ou uma dispositiva, né? Uma que, por exemplo, proíbe celebrar determinados contratos e outra que permite, ou seja, que impõe a celebração de determinados contratos. Temos, por exemplo, o contrato de prestação de serviços públicos, que, por sua vez, temos o exemplo típico do fornecimento de energia por parte da ENDE. Você, independentemente de não querer a celebração daquele determinado contrato, a ENDE te impõe, não é, a celebrar. Nós chamamos aquilo como quê? Como ordem jurídica contratual, ordem jurídica contratual pública. Exatamente por quê? Porque ele te proíbe você celebrar determinados contratos ou ele te obriga você a celebrar determinados contratos. Eu penso que o doutor já vai responder àquela questão que lhe foi colocada pelo doutor. Muito obrigado. Sendo célere do contrato de promessa, gostaria de responder que nasce um dever jurídico. Voltamos a reiterar os agradecimentos pela exposição linda, que passa o termo que o doutor aqui está a nos apresentar. De certa forma, estamos a conseguir perceber. É uma posição que o doutor está a apresentar sempre reforçada com aquilo que vem ser a doutrina. Isso acaba por ser bastante interessante e ajuda-nos na percepção da abordagem dos doutores. Dando continuidade, os doutores tocaram, por exemplo, na questão do contrato de promessa, e, a princípio, o doutor Sebastião Lumbongo já fez uma enumeração das modalidades dos contratos. E dentre as várias modalidades, podemos identificar o contrato de promessa como sendo uma modalidade dos contratos. Podemos identificar o contrato de promessa. E além do contrato de promessa, por exemplo, temos outro, que muitas das vezes alguns estudantes acabam por confundi-lo com o contrato de promessa, que é o caso, por exemplo, do pacto de preferência. Alguns estudantes têm tido essa dificuldade. Então, eu gostaria que os doutores pudessem, inventando, falar o que é que podemos entender como sendo contrato de promessa, o que é que podemos entender como sendo pacto de preferência. Estamos a falar de contratos preliminares
acredito que são contratos preliminares e gostaríamos que o doutor estabelecesse a diferença entre ambos os contratos e, no entanto, apresentassem uma justificação legal onde podemos então constatar a existência desses mesmos contratos. Obrigado, doutor. Vamos já aqui ser mais rápido possível, estabelecer a diferença. Eu penso que a pergunta seria a diferença entre pacto de preferência e contrato de promessa. Então, a pergunta foi mesmo esta. A diferença que existe entre... ambos são contratos preliminares. No entanto, nós queríamos saber qual é a diferença que existe entre contrato de promessa e pacto de preferência. É mesmo esta a questão, doutor. Temos para efeitos legais os artigos 410 e 414. Bem, não há muito que se falar sobre a diferença, porque prima facie parecem ser contratos totalmente iguais, mas não são iguais. Por quê? O contrato de promessa tem a função preliminar e o pacto de preferência tem a função preparatória. No contrato de promessa, esgota-se a liberdade. É obrigatório o cumprimento daquela obrigação. Já no contrato preliminar ou no pacto de preferência, há uma certa preparação para um contrato futuro, mas a celebração deste mesmo contrato futuro é uma incógnita. Não se sabe se este contrato futuro pode existir ou não, é apenas uma preferência. Penso que, de alguma forma, ou espero que tenha conseguido elucidar os colegas que assistem e reiterar que o contrato de promessa tem a função preliminar, o pacto de preferência tem a função preparatória. O contrato de promessa tem a função preliminar porque firma-se um contrato que vai dar lugar a um outro contrato. Como? Temos o contrato preparatório, que é o próprio contrato de promessa, e o contrato definitivo. No contrato de promessa nós celebramos um contrato, no contrato de promessa temos que é o contrato preparatório, que é o preparatório. Nós tratamos ou emitimos já as declarações de vontade. Mas, em acordo, há uma possibilidade da celebração do contrato em momento futuro. E nós ficamos vinculados àquele contrato promessa. Ficamos com a obrigação de cumprir com o contrato definitivo. Contrato promessa. Nós temos a obrigação de cumprir com o contrato definitivo. Pacto de preferência. Preparatório. Nós preparamos para um determinado contrato que será celebrado no futuro. Mas há uma certa possibilidade de o preferente não querer a coisa. Ele não é obrigado, por estar dentro de um pacto de preferência ou do contrato de pacto de preferência, não é obrigado a celebrar o contrato. Por exemplo, o doutor tem o seu telemóvel. Eu sou arrendatário, Eu só vivo em uma casa do doutor e que o doutor futuramente pretende vendê-la. E o doutor, nós celebramos um contrato de pacto de preferência. O doutor apenas vai me dar preferência. Vai dizer, epa, eu estou a vender este imóvel. O doutor vai querer comprar? É só este dever que nasce com o pacto de preferência. Dever de informar ao preferente. Informar, estou a vender este imóvel. Vai querer comprar? Se querer comprar, firmou-se. Se não querer comprar, nós celebramos um pacto de preferência que nos preparou até hoje. Agora, se não informar ao locatário, Se não informar ao locatário sobre a venda do imóvel, cai no incumprimento, porque o doutor tinha o dever de informar sobre a preferência. Está aí a diferença. Um é preliminar, outro é preparatório. Eu penso que foi dito tudo aqui. Em sede própria, nós vamos preparar um vídeo aula para vocês, exatamente com mais precisão substancial, fazer essa distinção, mas a princípio, em termos objetivos e claro, foi feito aqui.
Obrigado, doutor, por ter nos ajudado, no entanto, a compreender a distinção que se pode estabelecer entre o contrato de promessa e o pacto de preferência, ambos contratos preliminares. No entanto, reforçando os dizeres do Dr. Manuel Givela, a abordagem dos contratos é bastante extensa, fruto da própria doutrina e também questões de regime. São temas bastante extensos. Nós temos apenas o objetivo para aquilo que é a atividade de hoje, para o tema que estamos a abordar hoje, de, no entanto, tratar desses aspectos referentes aos contratos de forma geral, mas tocar sempre naqueles que, de certa forma, têm tido alguma dificuldade os estudantes. Então, tocamos nesses aspectos, mas vão perceber que não vamos aprofundar ou abordar sobre estes mesmos contratos. Por uma questão de tempo, não teremos tempo para abordar sobre todos eles, mas como o Dr. Manuel Givela disse, teremos a oportunidade de gravar videoaulas de todos estes contratos. A um outro momento, um outro debate, poderemos abordar sobre todos estes contratos e de forma clara e mais exaustiva, para poderem perceber e entender, falar sobre estes contratos com maior propriedade. Mas acreditamos que para hoje a explicação que o doutor aqui nos apresentou basta. E agradecemos, doutor, pela explicação. A conta da abordagem que o doutor Sebastião Lumbongo fez sobre a modalidade dos contratos, o doutor apresentou aqui os contratos típicos e os contratos atípicos. O doutor Manuel Givela trouxe alguns exemplos de alguns contratos que, no entanto, vão aparecer, mas o doutor referenciou no início que, por exemplo, temos como autor, dentre os vários que existem a nível de direito das obrigações, Menezes Leitão. E o Menezes Leitão apresenta alguns contratos atípicos e outros contratos típicos. Então, acreditamos que já falamos de alguns, mas gostaríamos que os doutores apresentassem ou destacassem alguns contratos atípicos e, no entanto, pudessem falar deles de forma geral, que é para conseguirmos perceber estes mesmos contratos atípicos. E se pudessem trazer exemplos práticos de cada um destes contratos, agradeceríamos. E para fechar, poderiam apresentar também alguns contratos, alguns contratos típicos. E, no entanto, voltar a reiterar a diferença que existe entre contratos típicos e contratos atípicos. E como é que surgem estes contratos atípicos? Qual é a justificação que podem ser dadas para o surgimento dos contratos atípicos? Mas de forma breve, por uma questão de tempo também, mas de forma breve, para conseguirmos perceber. Antes exatamente da gente dar exemplo dos contratos atípicos, aqui acabo de referir, na verdade, que os contratos típicos ou nominados, que como a doutrina lhes tem chamado, os contratos são contratos, por exemplo, que temos a categoria jurídica, não é? Então, o contrato que estão, não é, regulado ou tem um regime jurídico dentro daquilo que é o Código Civil. Agora, o contrato atípico, temos exatamente alguns contratos que não estão regulados, ou seja, eles são enquadrados por analogia, por exemplo, nos termos do artigo 939, por favor, não sei se o doutor pode fazer o favor de ler o 939. 939. Outros contratos onerosos. Artigo 939. Aplicabilidade das normas relativas à compra e venda. As normas da compra e venda são aplicáveis aos contratos onerosos pelos quais se alienem bens ou se estabeleçam encargos sobre eles, na medida em que sejam conformes com a sua natureza e não estejam em contradição com as disposições legais respectivas. Então, eu penso que com esta leitura nós entendemos exatamente que em determinadas situações, temos o exemplo concreto, por exemplo, do contrato de escambo, não é? Esse contrato
ele como tal já não existe o contrato de troca, já não é regulado em termos do Código Civil, mas ele pode ser enquadrado por analogia exatamente nestes termos ali, mas então nós enquadramos ele como sendo um contrato o quê? Como sendo um contrato atípico. Por quê? Porque o contrato não está regulado dentro do Código Civil. Então, é exatamente isso. Agora, quanto ao surgimento ao surgimento, por exemplo, desses contratos atípicos, nós voltamos novamente para o princípio da autonomia privada nos termos do 405, não é? É que, na verdade, dá-nos liberdade, a própria lei dá-nos a liberdade de celebrar diferentes tipos de contratos, ainda que não estejam determinado na lei, ainda que não tenha nome iuris na lei, mas assim é exatamente essa situação. Então, a importância da própria autonomia privada é essa, é de que na impossibilidade do próprio legislador prever todas as situações, ele abre brecha, não é? Às partes de celebrarem determinados contratos, mesmo não estando previsto na lei e mesmo não estando, por exemplo, mesmo não tendo categoria jurídica, mesmo não estando regulado na lei. Então, esse é exatamente o quê? Esse é exatamente a importância que a própria autonomia privada doravante venha nos fornecer. Eu penso que é tudo que eu posso dizer. Vou remeter aqui ao Dr. Lumbongo. Bem, não muito distante do que o doutor falou, do que o doutor falou é certamente isto, e o doutor também pediu uma certa diferença entre os contratos típicos e os contratos atípicos. Para contribuir com o que o doutor disse, os contratos atípicos não são menos nem mais do que aquilo que estão no artigo 405, número 2. Podemos encontrar tais contratos mistos, união de contratos, contratos indiretos, entre outros. Falando já dos contratos típicos, né? Nós sabemos que os contratos, ou podemos dizer que os contratos típicos são aqueles que contêm regime jurídico. Temos, por exemplo, a compra e venda, a doação. Estes têm um regime jurídico, obedecem uma forma ou regras para a sua celebração. Então, penso que é apenas isso a se tratar, e desde já queria lembrar ou fazer uma nota aos colegas que os contratos que eu falei, ou que falei sobre quando começava a minha abordagem, são os contratos da época clássica, ou modalidades dos contratos da época clássica. Ainda não tratamos das modalidades dos contratos apresentados no nosso ordenamento jurídico atualmente. Então, gostaria de reiterar isto aos colegas e, desde já, pedir desculpas se fiz alguma confusão a algum colega. Os contratos falados por mim ou tratados por mim no princípio da minha abordagem são contratos da época clássica, que são os contratos verbais, contratos líteres, contratos denominados e os contratos reais. Então, hoje, nós temos diversos, um conteúdo de modalidade de contratos muito diversos. Nós temos contratos formais, contratos formais, contratos consensuais, temos os contratos típicos e atípicos, que aqui se tratou há pouco, temos os contratos sinalagmáticos e os contratos não sinalagmáticos, temos os contratos onerosos, temos os contratos gratuitos, temos os contratos definitivos e temos os contratos preparatórios, e temos uma categoria de contratos muito elevada que não sei se conseguiríamos tratá-los por completos hoje. Obrigado, doutor, novamente pela vossa explanação. Definitivamente conseguimos compreender quanto à tipicidade e atipicidade referente aos contratos e alguns exemplos que os doutores apresentaram referente a estes mesmos contratos típicos e atípicos. Visto que não há possibilidade de falarmos de todos os contratos, destacamos alguns, que é o caso, por exemplo, dos contratos preliminares. Falamos já do contrato de promessa e pacto de preferência de forma breve, mas podemos também destacar alguns contratos atípicos, como o caso, por exemplo, da união de contratos e contratos mistos. Os doutores poderiam ajudar, no entanto, a fazer a distinção entre união de contratos e contratos mistos?
Bem, sobre nós recaiu a responsabilidade de tratar sobre a diferença entre contratos mistos e contratos ou união de contratos. Bem, os contratos mistos ou nos contratos mistos, não vamos aqui definir. Nos contratos mistos nós encontramos dois ou mais contratos no único contrato, mas apenas um prevalece sobre os outros. Já nos contratos ou união de contratos, nós podemos encontrar dois ou mais contratos, mas estes contratos atuam de forma autônoma, diferente dos contratos mistos. Nos contratos mistos, os contratos enquadrados ou englobalizados, ou, se me permitem, né, desculpa pelo termo, se calhar deve estar errado, os contratos reunidos não atuam de forma autônoma. Prevalecem, por isso é que existiram, né, existem várias teorias que tentam explicar o regime do contrato misto. O regime do contrato misto foi explicado pelas teorias da absorção, teoria da combinação e a teoria da analogia, ou a teoria analógica. A teoria da absorção é a teoria que diz que dentre vários contratos, prevalece aquele que conclui o núcleo essencial do contrato misto. A teoria da combinação diz que nós devemos combinar os regimes. É necessário que se combinem os regimes. Já a teoria analógica diz que nós temos que utilizar a parte geral e analogicamente certos preceitos ou pequenos preceitos. Bem, dentre elas, né, a mais preferível é a teoria da absorção, o que não quer dizer que as demais teorias ficam em desuso. Nós usamos sim as demais teorias, como por exemplo, né, podemos aqui usar a teoria da combinação nos casos em que temos contratos em que as suas normas injuntivas delimitadoras negativas diferem com outros contratos. É necessário nós combinarmos. Então, se as regras de um determinado contrato entram em contrariedade ou chocam com a regra de um determinado contrato, há necessidade de nós combinarmos o regime. Daí o método da combinação. Quando nós podemos também utilizar a teoria analógica. Utilizamos quando a teoria analógica, ou recorremos quando a teoria analógica. Recorremos à teoria analógica quando um determinado contrato não obedece a qualquer tipo contratual. Um contrato que não possui características de nenhum contrato. Então, quando assim acontece, nós devemos utilizar um preceito geral ou um contrato geral e fazer ou utilizar de forma ou criar analogias para os preceitos ou para os pequenos preceitos. E se não for possível fazer essa analogia, há mesmo a possibilidade de se fazer integração. Criar uma hipótese, ou uma regra hipotética para o mesmo contrato, desde que não vá ou não seja contrária à lei, que obedeça aos bons costumes e à lei. Então, penso que, de alguma forma, estamos esclarecidos quanto à diferença entre os contratos mistos e união de contratos. E também referir que o regime dos dois é muito diferente. Já explicamos o regime dos contratos mistos e podemos agora explicar o regime do contrato, da união de contratos. E para falarmos do regime da união de contratos, é necessário que nós tenhamos em conta dois elementos. Ou duas situações, a validade e o conteúdo. Quanto à validade, os contratos que advierem posteriormente ficam a depender dos anteriores. Não sei se lhes faço perceber. Os contratos
que vierem posteriormente ficam a depender dos anteriores ou dos contratos que já encontraram. Quanto ao conteúdo, nós temos a remissão. Quando nós temos união de contratos, por eles atuarem de forma autônoma, há uma possibilidade de nós remetermos a um regime, ou as partes, isso normalmente é convencionado pelas partes, remeterem a um determinado regime. Penso que é isso que eu tinha a dizer sobre a diferença entre contratos mistos e união de contratos. Os contratos atuam de forma individualizadas e em outro permanece mas reúne característica de 2 ou mais contratos, que é o contrato misto. E no contrato ou na união de contratos, os contratos atuam de forma autônoma. Pergunta sobre as teorias, né? Bem, nós vivemos em tempos mais atuais e as nossas doutrinas são muito antigas. Não posso afirmar de forma clara que nós utilizamos todas ou que nós utilizamos apenas uma, mas nós sabemos que as situações para cada caso são diferentes. Nós podemos nos deparar em casos que nós vamos ter que recorrer à teoria da combinação. Podemos nos deparar em casos que nós vamos recorrer à teoria da absorção. Como é que eu posso dizer? É muito tendencioso, se me permite usar o termo, eu estar aqui a falar que nós adotamos um único sistema, sabendo que a nossa doutrina é antiga e, de alguma forma, não há uma possibilidade que nós já estamos a recorrer em métodos mais atuais. Então, penso que o que a doutrina diz é que nós adotamos a teoria da absorção, que nós devemos, né, dar como regime o contrato, ou prevalece o contrato que efetiva o núcleo essencial do contrato, ou o regime que efetiva o núcleo essencial deste mesmo contrato misto. Então, eu fico aqui sem resposta, eu fico com medo de responder essa questão, sob pena de existirem já doutrinas modernas e que afirmam que nós podemos utilizar as três, porque, no meu entender, eu penso que há uma certa possibilidade, ou se utilizamos apenas duas ou uma, eu penso que para caso, ou cada caso é um caso, e cada caso mete-nos em situações, nos remetemos em situações diferentes. Então, como eu estava a explicar, não acho que utilizamos uma e nem as três. Penso que existe um meio termo. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua explanação. Doutor Manuel Tivela, corrobora com a mesma opinião que o doutor Sebastião Lumongo? Sim, plenamente, porque na verdade vai ser uma casca de banana tentar exatamente adotar uma teoria em detrimento de outra. Também, por outra, aquilo que o doutor já disse anteriormente, não é? Essas teorias são antigas. Nós temos um regime que adotamos exatamente do colono, e se a gente absolver sem as necessárias adaptações, corremos risco às vezes de cometer erros. Então, para nós não cometer erros aqui, para nós não ser muito, mas muito, não ser muito, mas muito convicto, na verdade, daquilo que a gente às vezes pensa que está a acertar, mas na verdade em outras latitudes, em outras latitudes jurídicas já se ultrapassou. Então nós preferimos exatamente ficar nesta posição, doutor. Obrigado, doutores. Como eu disse no início, é uma questão de doutrina, é uma questão de posição, então temos diversos doutrinadores e cada posição adotada aqui pelos nossos convidados é com base a doutrina que realmente fala sobre a questão ou fala sobre o assunto. Embora que muitas das vezes, por exemplo, autores que não, um dos autores que normalmente os estudantes têm como recomendação para o estudo do direito das obrigações, Menezes Leitão, ele faz uma abordagem um pouco diferente quanto a isso.
faz uma abordagem um pouco diferente. Mas, contudo, isso que nós dissemos é uma questão, por exemplo, de doutrina, é uma questão de doutrina e, no entanto, vai existir sempre essa diversificação de posição, o que é normal. O necessário, o importante é que normalmente se esclareceu a diferença que existe entre a união de contratos e os contratos mistos. Isso é que, de certa forma, é o mais importante. O resto são posições. E o mais importante é que conseguimos compreender. Sem mais delongas, acredito que muito se falou e muito se aprendeu em torno dos contratos e da fonte das obrigações. E, como nós dissemos, não temos tanto tempo para falar sobre todos os contratos e em outro momento teremos a oportunidade de gravar ou disponibilizar um vídeo referente aos restantes contratos, abordando-os de forma profunda e trazendo sempre os seus regimes. Voltando a reiterar, acreditamos que a si que nos assiste, que conseguiu acompanhar-nos até o final e agradecemos desde já por ter nos acompanhado e estamos mesmo já na nossa fase final. Abordamos sobre muita coisa e aprendemos muito hoje e agradecemos grandemente aos nossos convidados, ao Dr. Ilustre Manuel Tivela e ao Dr. Sebastião Lumbongo por terem permitido, né, por terem nos permitido beber daquilo que é os seus conhecimentos em torno daquilo que vem a ser as fontes das obrigações, em especial contratos. Um bem-aja aos doutores e estamos mesmo já terminados, doutores. Não sei se os doutores têm mais qualquer coisa a dizer. Primeiramente, agradecer novamente ao Dr. Arão, que de certa forma brindou-nos aqui com esta conversa, que eu acho que é uma conversa saudável, salvo opinião diferente. Depois também pedir aos internautas ou ao pessoal que vai assistir ao vídeo que peçam algumas críticas, mas críticas construtivas, na verdade, no sentido da gente melhorar. A gente vai melhorar com as vossas críticas, mas na verdade tem que ser críticas fundamentais e fundamentadas. E depois também agradecer o meu caríssimo Dr. Lumbongo, a quem eu gosto muito por acaso, tem uma abordagem aqui muito técnica. Eu penso que é tudo isso. Muito obrigado, ilustre doutor, e muito agradeço já os elogios e queria dizer que partilho da mesma opinião, que eu sou uma pessoa... Mentira. Gostaria de tecer alguns elogios ao doutor também, e não só ao doutor, como o colega Arão, que é sempre bom estar aqui com os doutores e discutir sobre o assunto, e é sempre bom receber questões do gênero e ouvir também, como ouvimos do doutor Tivela, que é um perito na matéria. Eu não digo muito perito porque eu me considero um adolescente acadêmico, e desde já agradecer também ao Jorge Willa e a todos os colegas acadêmicos no sentido amplo que nos acompanham atualmente, e gostaria de, antes que terminasse mesmo, penso que não falamos sobre certas modalidades dos contratos. Sim, não falamos, doutor. Como eu reiterei anteriormente, em sede própria, teremos a oportunidade de falar deles. Sim, de certa forma, tratamos aqui de alguns assuntos e acreditamos e solicitamos que manifeste aquilo que vai ser a sua opinião, o que é que achou, quais são as dúvidas que, no entanto, teve quando a nossa abordagem, qual é a sua opinião concernente às abordagens que foram aqui apresentadas, e que nós teremos a amabilidade de lê-los todos e, como prometemos, em próximas oportunidades iremos disponibilizar um vídeo de forma profunda e fundamentada, com base na legislação, e recomendado a alguns autores que
assim que nos assiste pode, no entanto, fazer a leitura, que é para possibilitar a sua compreensão em termos daquilo que vem ser a abordagem sobre os contratos. Mas para hoje tivemos um tema geral e tocamos apenas alguns aspectos que, no entanto, achamos que precisam ser abordados, no nosso entender. Sem mais delongas, reiteramos os agradecimentos. Ou tem mais qualquer coisa a dizer, doutor? Pode estar à vontade. Gostaria de aqui lembrar aos meus colegas, pedir uma atenção e criar uma nota. Caros colegas do terceiro ano de 2021 do Instituto Superior Politécnico Independente, gostaria de lembrar já que, ou de fazer saber que não estávamos errados quanto ao caso prático do Dr. Henriques sobre a relatividade, sobre o princípio da relatividade dos contratos ou das obrigações. Então, gostaria de dizer que nós só corremos bem, mas fora da pista. Isto abre um outro debate, que seria sobre o efeito externo da obrigação e a teoria da relatividade da obrigação. Então, gostaria de lembrar aos meus colegas que não erramos, corremos bem, mas fora da pista. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor, pela novidade e um tema de interesse também para nós quanto à questão da relatividade e a incidência de terceiros nas obrigações. É um tema bastante interessante e acreditamos que em sede própria também poderemos, no entanto, tratar sobre este tema bastante interessante e que, de certa forma, tem causado aqui, digamos, algum imbróglio no entendimento quando aquilo que vem a ser as várias situações que se verificam na matéria referente às obrigações. Reiteramos os agradecimentos por ter nos acompanhado até aqui. Solicitamos que partilhe este mesmo conteúdo com os seus colegas e com a sociedade em geral. Como nós dissemos, nós somos a Josuíla, estamos focados essencialmente naquilo que vem a ser o auxílio aos estudantes, com massivos serviços e atividades no sentido de auxiliá-los na compreensão das diversas matérias que giram em torno do curso de Direito, das diversas cadeiras. E não só, temos também o objetivo de massificar, promover aquilo que vem ser a cultura jurídica, através de um conjunto de temas, tal como este que trouxemos para hoje. Estamos a reiterar os agradecimentos para si, que nos acompanhou até aqui, e esperamos-lo nas próximas oportunidades. Muito obrigado e até a próxima.